Então, Natal é essa data em que Deus vem a nós. Deus vem a nós. E eu quero, esta noite, começando as comemorações do Natal, porque domingo, se o Senhor permitir, domingo à noite, teremos um culto de louvor a Deus pelo nascimento do Filho dele. E durante a semana inteira estaremos trabalhando com pontos escorregadios sobre o Natal, diríamos assim. E relembrando aos irmãos uma série de estudos dados por nosso pastor Gedeon. Apimentados, obviamente, com novas e maravilhosas, irmãos, descobertas arqueológicas que tivemos de 2 anos para cá. Tá bom? Que eu venho acompanhando e estava esperando somente a divulgação científica dessas descobertas em revistas científicas de lavra acadêmica altíssima. E foram publicados os artigos, e eu louvo a Deus por tudo que a gente vai aprender durante essa semana. Agora, hoje, eu quero conversar com você sobre isso. Ela dará à luz a um filho, e o nome será Jesus, porque ele salvará a humanidade dos seus pecados. E a Bíblia diz que ela deu, concebeu e colocou o nome Jesus, que significa Salvador. Amados, quando a gente pensa sobre o Natal é exatamente aquele momento fundamental e extraordinário da história humana, em que Deus literalmente vem a nós para resolver o pior dos nossos problemas, que é o pecado. Sim, isto é o Natal. Se teologicamente pudéssemos entender e discernir o Natal com uma só palavra, essa palavra seria salvação. Aquele menino que estava naquela manjedoura, sim, a sombra dele já tinha uma cruz. Ele nasceu para morrer, ele nasceu para dar a vida por nossos pecados. É interessante que ele vem como Cordeiro de Deus, e normalmente cordeiros não nascem em tronos. Ele nasce numa manjedoura, ou seja, um local absolutamente voltado para receber animais, principalmente animais pequenos. Jesus é o Cordeiro de Deus, que retira o pecado da humanidade. Nasce em local simples, nasce de forma muito simples, mas nasce já pré-ordenado para a nossa salvação. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, já que se aproxima o dia universalmente composto e designado para adorarmos a Deus, louvarmos a Deus pelo nascimento do seu Filho. Inclusive, esse dia é muito criticado. Existem aqueles que dizem que seria uma mera adaptação de uma festa pagã ao Deus Sol Invictus. E vou trazer para os irmãos algo interessante durante a semana. Vou trazer as novas e recentes pesquisas que comprovam que antes de Aureliano decretar ao Deus Sol o dia 25 para comemoração, os crentes já adoravam o Senhor, dizendo que ele tinha nascido dia 25. Interessantíssima pesquisa, vou trazer para os irmãos. Tá? E um dos grandes defensores foi um dos pais da igreja, Hipólito de Roma. Tá bom? Um dos grandes bispos que tivemos. Então, já há na academia, bota isso na cabeça, já existe na academia discussão sobre essa data e discussão sobre o fato de que crentes já estavam comemorando esta data antes mesmo da tal festa pagã. Nós vamos estudar direitinho isso. Hoje eu quero pensar em Cristo como aquele que veio para resolver o nosso maior problema,
que são os nossos pecados. Então, durante essa semana, quando você olhar muita luz, quando você olhar muitos enfeites, quando você encontrar literalmente a cidade mais bonita, aproveite para falar e comentar, poxa, mas está bonito, poxa, como o Natal é um momento bonito, e aproveite para falar do Salvador, Por que Jesus nasceu? Eu quero essa noite trabalhar com 4 razões, e serei breve em cada uma delas. Primeira razão, para que o homem tivesse acesso à última e definitiva revelação de Deus a todos nós. Para que o homem tivesse acesso à última e definitiva revelação de Deus a todos nós. Se você abrir agora comigo, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, assim dirá: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou por seu Filho, Jesus Cristo. Então, Deus nunca deixou de falar com a humanidade. A humanidade é que fecha os ouvidos para o Senhor Deus, mas Deus nunca deixou de falar com a humanidade. No antepassado, nos tempos antigos, aos pais, está falando de Abraão, está falando de Jacó, está falando de Davi. Deus sempre nos falou pelos profetas. E agora, nesses últimos tempos, Ele nos fala por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então, se você parar e pensar, Jesus, que em Hebreus 1 e 3 é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem exata de Deus, Jesus então nasce para que ninguém mais tenha dúvidas sobre quem é Deus, sobre os atributos de Deus, e para que ninguém mais tenha dúvidas como é que se vive com Deus. O que Deus exige para que possamos estar com Ele, existindo com Ele, vivendo com Ele? Jesus chegou ao ponto de uma identificação tão grande com Deus, que em João capítulo 14, quando Filipe pergunta, poxa, a gente quer ver o Pai, mostra para a gente o Pai. Jesus lá, em João 14, 8 e 9 diz, quem me vê, vê o Pai. Obrigado, meu pastor. Quem me vê, vê o Pai. Então, olha que coisa interessante. Ele, que à luz de João 1 e 18, João 1 e 18, que diz que ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, ou seja, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus então nasce e vem para que a humanidade nunca mais tenha problemas em conhecer, discernir, entender tudo sobre Deus. Você já viu que Deus é didaticamente extraordinário, pedagogicamente fantástico? Deus simplifica. Sabendo que a humanidade estava toda louca no tocante a pensamentos sobre Ele mesmo, Deus simplifica e Deus diz, agora já mandei os profetas, tudo bem, vocês ficaram confusos, agora eu vou mandar meu filho, e meu filho vai trazer tudo sobre mim de forma definitiva, única. Então, irmãos, vê como Deus é fantástico. Deus o Pai, querendo se revelar a nós, envia Cristo, e para que possamos entender, Cristo se torna homem, vive a nossa vida, entende os nossos conceitos, e ao entender os nossos conceitos, Ele consegue então transmitir Deus a nós. Deus a nós. Você teria capacidade de ensinar matemática para uma formiga?
Você conseguiria? Só tem um jeito. Se tornando formiga, vivendo no mundo dela, e aí ensinando para ela. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. E aí vai. Foi exatamente isso que Deus fez. Imagine o mundo divino como o nosso mundo. E o mundo humano como o mundo da formiga. Só tem um jeito da formiga entender o humano. Se um humano se tornar uma formiga. E ali passar tudo. Só tinha um jeito da gente entender tudo sobre Deus. Deus vir a nós. Compreendeu? Ficou facinho? Gente, olha o que é o Natal. O Natal é o momento mais lindo da história humana, porque Deus resolve se fazer um de nós, para que nós possamos compreender completamente tudo sobre Ele. Segundo lugar, existe Natal e Jesus nasceu para tornar possível e definitiva a salvação. A salvação. Vamos juntos. Nós sabemos que quando, lá em Gênesis, lá no capítulo 3, ocorre o fenômeno da conversa da mulher com a serpente e da decisão deliberada de se desobedecer a Deus, o pecado entrou no mundo. E a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Existem muitas espécies de morte, e a pior de todas é a morte eterna, ou seja, o fato de você existir longe de Deus pela eternidade. Agora vamos juntos. O que é que faz com que alguém que estava caminhando para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre, de repente ter acesso ao céu? Quem te deu o direito de ter acesso à vida eterna, à coroa eterna, ao rio da vida, aquela nova Jerusalém que o chão é ouro, ou seja, o que nós nos matamos aqui para ter, na Nova Jerusalém, é o que a gente vai pisar. Como é que isso é possível? Como é que seres, como nós, destinados à morte, de repente têm direito à vida e muita vida? E com direito a ser chamado filho de Deus e com herança. Como é que isso é possível? Bem, a única explicação. Jesus, ao vir e encarnar, ele na cruz recebe toda a punição que eu e você merecíamos. Todo o castigo que recaiu sobre ele já tinha sido objeto de consideração e de pensamento e de raciocínio e de deliberação entre ele e o Pai. O raciocínio foi simples. Eles não têm condições de passar pelo que eu exijo no tocante à maldade deles quanto à minha santidade. Irmãos, é aquilo que a gente fala. Agredir uma pessoa traz consequências. Agrida uma criança, você vai ter que pedir perdão a quem? É a mãe e o pai dele também. Agrida uma mãe de família, você vai ter que pedir perdão a uma família inteira. Agrida, vamos lá, pensa. Pense em alguém entrando e hoje agredindo a sua pastora, que está na cama deitada, nos ouvindo falar agora. Alguém agredindo sua pastora. O perdão que ele vai ter que pedir é só para ela? Ele vai ter que vir aqui na igreja
e vamos ter que segurar metade do povo para não linchar o animal. Está entendendo? Agora, por que disso, pastor? Por causa do nível de importância da pessoa. O que significa uma agressão a Deus, irmãos, que é o pecado? É o máximo de loucura. É o máximo de irracional. É o máximo da insanidade. O perdão, então, é muito alto, o perdão é muito caro, o perdão é proporcional à agressão. E só tem um ser que poderia suportar toda a santa e justa ira de Deus. E esse ser foi seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele se encarna para tornar possível a salvação. Presta atenção, é simples. É simples. É a bênção da imputação, a bênção da substituição. Isso está em Romanos 5, 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. E é simples o que está ali no texto. Jesus, quando morre, ele está recebendo todos os pecados de todos os humanos, de todos os tempos. Para que aquele que acredite nele, receba a justiça dele. Então, como eu não tenho condições de me acertar presencialmente diante de Deus, porque eu não tenho como pagar pelo meu pecado. Cristo foi, recebeu a ira de Deus no meu lugar. E Deus permitiu que o aceito, possa me esconder no seu sacrifício. E aí, a ira que era destinada a mim, foi entregue nele. E ele me concede a bênção de ser recebido, limpo, salvo e santificado. E isso vem desde o Velho Testamento. A pessoa, quando levava o seu cordeirinho para aqueles momentos tão cruéis e difíceis, a pessoa literalmente, ao ver o cordeirinho morrer, ela sabia que era ela que tinha que morrer, mas o cordeirinho estava morrendo no lugar. Cristo, quando veio, e João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a humanidade deveria ter entendido: este é aquele que vai morrer em nosso lugar, para que nós possamos ter vida. E vida o quê? Eterna. Ter vida e vida eterna. Um dia me perguntaram: poxa, pastor, mas a gente podia então também não morrer fisicamente, né? Jesus morreu e evita a nossa morte espiritual, a nossa morte eterna. A gente podia não morrer fisicamente. Eu olhei para a cara do indivíduo e eu disse: mas aí é fácil demais, né? Aí é fácil demais. Aí é mamão com açúcar, né, meu amigo? Não querer morrer fisicamente, não querer passar pelo mínimo. Ah, não, pastor, mas na cruz não diz que ele levou os nossos pecados, as nossas enfermidades, então a gente não merecia ter nem dor de dente. Mas aí é muito mole, né? Aí é moleza demais. Gente, o que a gente sente é um nada diante do que ele sentiu. O que a gente passa é um nada diante do que ele passou. Cerca de 90% das nossas dores, literalmente, as piores, foram levadas por ele na cruz. Mas é óbvio que, pequena parcela, a gente tem que passar até para poder entender quão grande foi o amor de Deus por nós. Mas o que eu acho fantástico é o Salmo 23, que diz que ele é nosso bom pastor e até quando passamos pelas pequenas parcelas de dor, ele está conosco, como Emmanuel está conosco.
Então veja que isso é a bênção da substituição. Deus nos abençoou com a salvação e a redenção e colocou sobre Cristo o quê? Colocou sobre Cristo todos os nossos pecados. Ou seja, esse é o motivo pelo qual se diz que Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, em primeiro lugar, nasce para que o homem tivesse eterno acesso a Deus e a última e definitiva revelação de Deus, e em segundo lugar, para tornar possível e definitiva a salvação. Tanto é que hoje basta com o coração crer, como diz Paulo, e com a boca confessar e receber o Senhor como Salvador, e nós seremos salvos. Terceiro lugar, Cristo então, Ele vem a nós para propiciar que a nossa vida se torne algo com significado e benefício. Se você parar e pensar, em terceiro lugar, ele veio para se tornar o último e grande sumo sacerdote. Mas o que isso tem a ver com o nascimento? A palavra de Deus, de forma muito clara, direta e objetiva, ela diz que, lá em Hebreus, diz que Cristo passou uma vida inteira absolutamente dedicada a compreender tudo aquilo que um ser humano poderia sentir, passar, ter e existir. Por quê? Porque ao subir aos céus, ele hoje se encontra à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Então, olha que a encarnação, ou seja, o nascimento, a vinda de Cristo, foi fundamental, porque, irmãos, uma coisa é eu, que nunca tive fome, pedir a Deus por um irmão que está com fome. É eu, que nunca estive nu, pedir a Deus por alguém que está nu. É eu, que nunca sofri um esfaqueamento, pedir por alguém que foi esfaqueado. É uma coisa. Agora, outra é você passar fome, passar sede, sofrer agressão física, você interceder por quem está com fome, com sede, e está sofrendo agressão física. O realismo e o entendimento da vida do outro, a compreensão da realidade do outro, é incomensuravelmente maior. E a Bíblia diz que ele passou por tudo que um ser humano pode passar. Desde as mais difíceis condições de vida e limitações, até as dores atrozes de uma morte cruel, sangrenta, vingativa, desonesta e desumana. Então, não há dor humana, não há problema humano, não há dificuldade humana que ele não conheça, e ele está hoje ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós. Isso só seria possível de forma perfeita se ele tivesse encarnado. E louvado seja o nome do Senhor Deus pela encarnação do seu Filho. E por fim, e o mais importante, a gente falou que Cristo traz a possibilidade da salvação, mas ele faz algo mais importante. Ele veio literalmente para aniquilar o pecado. Há um texto muito bonito que está em 1 João, não é o Evangelho de João, é a carta. 1 João, capítulo 3, versículo 5. E lá, de forma muito clara, a gente vê que Cristo veio para possibilitar a comunhão entre o homem e Deus Pai. E isso só é possível aniquilando o pecado. E como é que Cristo faz isso? Retirando de nós o que nos afasta de Deus, que é o pecado. Então, a santidade é possível por intermédio de Cristo. A vida dedicada é absolutamente possível através de Cristo.
Ele permanece em nós e a vida dele em nós vai nos santificando e nos dando acesso a Deus, o Pai, e algo mais lindo ainda, algo mais lindo, aniquilando o pecado em nossa vida. Irmãos, antes de aceitar Jesus, eu e você éramos escravos do pecado. A gente não tinha condições de não pecar. O pecado nos dominava. Quando aceitamos Jesus, João diz: se o Filho vos libertar, vós verdadeiramente sois livres. Então, a gente é livre das amarras do pecado. E aí o pecado é uma opção. A gente peca porque quer hoje. A gente não peca porque é escravo e porque depende. A gente peca porque quer. E aí a gente cresce, até chegar ao ponto do pecado ser um acidente. Não uma escolha, um acidente. Mas chegará o dia em que nós receberemos corpos espirituais e o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós. Antes de aceitar o Senhor, o pecado nos dominava, éramos escravos. Depois que aceitamos o Senhor, o pecado tem o poder de nos influenciar, ou tentar nos influenciar. É o que Martinho Lutero diz, né? Eu não posso evitar que aves voem sobre minha cabeça, mas eu posso não permitir que elas façam ninhos. Isso é o pecado. E quando tivermos um novo corpo, estivermos na presença de Cristo, o pecado não terá poder nem de nos influenciar. Libertos completamente do pecado. Então, o que era impossível, ele fez. E o fato de aniquilar o pecado, e o pecado ser uma mera opção, um acidente, hoje, é fundamental, porque isso nos dá acesso a Deus. Isso nos dá acesso a Deus. Então, Jesus e o Natal são o quê? Bem, em primeiro lugar, ele veio para que a gente tivesse a última e definitiva revelação sobre Deus. Segundo lugar, para tornar possível a salvação. Terceiro lugar, para se tornar o nosso grande sumo sacerdote. Em último lugar, para aniquilar o pecado. Então, o que é Jesus? Jesus é o grande presente de Deus para a humanidade. Por isso que a história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Hoje, na academia, eles querem destruir até isso. Eles colocam os períodos antes da Era Comum e depois da Era Comum. Só que a Era Comum é o nascimento de Cristo. Até isso eles estão tentando retirar. Mas não há problema. Deus deu a ele um nome que está sobre todo nome. E você não se preocupe. Todos vão estar de joelhos diante dele. Não se preocupe. Agora, olha que fantástico. Gente, nós estamos entrando numa semana em que, sim, tem que ter muita luz. Sabe como é que é? Aquelas luzes que piscam, aquela coisa bonita. Tem que ter muito colorido. Tem que ter muita alegria. A vida da gente tem que se encher de graça mesmo. Porque é o momento mais bonito da história humana. É Cristo presente de Deus para nós. Presente de Deus para nós. E é uma época propícia para a gente falar dele para os outros. Dizer, talvez, uma dessas 4 características, ou as 4, da forma como você sabe, anunciar Cristo para alguém. Olha, é a chance. É a chance da gente falar do Senhor para quem não nos deu chance o ano inteiro.
o ano inteiro. Então, poxa, é um amor mais do que relevante, é uma graça mais do que exclusiva, é um momento mais do que maravilhoso. Sim, nós temos que cantar. Não é à toa que os céus desceram e o nome dele foi glorificado por anjos. E isso se deu da forma mais democrática do mundo. Veio para essa comemoração exclusiva, extraordinária. A primeira cantata foi absolutamente divina. E tiveram pastores, gente simples, gente do campo, gente que não era muito benquista, gente simples, como a gente, ali sentado, glorificando e exaltando. Sim, depois vieram homens riquíssimos, trazendo presentes a ele, mas aí ele já estava maiorzinho. Ele já tinha praticamente perto de 2 anos, tá bom? Como a Bíblia ensina, como o nosso pastor saudoso ensinou, ele já era bem maiorzinho. Ele não estava mais na manjedoura, ele já estava numa casa, já tinha sido apresentado no templo. Agora, gente, quando ele vai ser apresentado, uma mulher diz, é a salvação de Israel. Um homem diz, olha, eu posso morrer, eu vi a salvação, eu vi a glória. Então, é um momento em que se inunda a terra de muita felicidade, de muita graça, de muita paz. É lógico que a gente vai ter Herodes, num momento como esse, são vários, tentando matar a alegria do início da vida de Cristo. Tanto é que quando os magos não voltam, e ele se sente, Herodes, né? Ele se sente, de alguma forma, maldosamente enganado. Ele manda matar. Sim, é momento também de muita dor, de muita gente terrível. Mas é a chance de falar do Senhor Jesus. Eu te garanto, a você que está aqui na igreja, e me honra com a sua presença, porque para um pastor é bom falar, não para uma TV, né? Você me honra com a sua presença, muito obrigado, Deus te abençoe. Você que está em casa, eu creio que também você me honre com a tua audiência. Veja que coisa fantástica. É aquele momento em que Deus nos deu, tanto você que está aqui, como você que está em casa, para finalmente falar alguma coisa de Jesus. Para aquela pessoa que você está orando e ela não te ouviu durante o ano inteiro. Faça o seguinte, dica de quem gosta de fazer isso no Natal. Eu gosto. Compre um presentinho. Coisa simples, gente. Não vai gastar 100, 200 reais, não. Presentinho. Tem livros simples de 15 reaisinhos que falam sobre o Natal. Uma caixinha de bombom, né? Coisa simples, bonitinha. Entregue para a pessoa. Ela vai ficar constrangida de não te ouvir. Use essas táticas baixas e maravilhosamente evangelísticas. Entendeu? Dá um presentinho para ela e diz, Feliz Natal. Me dá só 10 minutos do seu tempo. Ela vai ficar constrangida. E Jesus nela. Faz uma oração e deixa a palavra de Deus. É a chance. É a chance. Então eu quero te convidar. Meu Deus, pastor Gedeon, toda vez que você pode, você só fala de evangelismo? Irmãos, desculpe, né? Mas está no sangue. Toda vez que eu puder, eu vou falar que você e eu temos que falar de Jesus para alguém. É isso mesmo. Ainda estou te dando a dica do que fazer no Natal. Agora escute. Eu vim hoje à noite também te mostrar
o maior poder do Natal. O que eu vou te mostrar agora foi enviado pelos queridos pastores ali de Teresina. É um trabalho nosso. É um trabalho nosso. Gente, o Natal é algo tão verdadeiro que o que vai passar agora é produto do amor de Deus. Então, acompanhe agora, por gentileza. Solte, meu filho, um após o outro. Nós tivemos aqui na penitenciária José de Ribamar Leite um momento muito importante em que várias igrejas, denominações se reuniram num tempo de louvor, de adoração, onde cantamos vários hinos, músicas cristãs, e os internos tiveram essa oportunidade. Nós trouxemos uma banda de música e foi um momento muito glorioso. E nós vemos, como coordenação de assistência religiosa, o quanto o trabalho de todas as igrejas são importantes para o processo de ressocialização, e através da diretoria de humanização nós buscamos cada dia mais fortalecer esse trabalho voluntário dentro das nossas unidades, porque nós temos resultados significativos que realmente têm mostrado a transformação que a fé, que a espiritualidade causa, impacta e transforma a vida dos reeducandos. Agora muito bom, Pai, Deus abençoe. E as pessoas vão dizer, Pai, o que é que tem no carro não, Pai? Porque eu sinto algo diferente, a presença do Senhor. Esse pavilhão é do Senhor Jesus Cristo. O inferno não tem autorização para se aproximar desse lugar. Esse é nosso pastor. Do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, quem quer dizer amém? A salva do Pai para o nosso Deus. Glória a Deus. Batismo. Expressando isso diante de Deus. Amém? Amém. Traga aqui os elementos que nós vamos estar orando. Nós vamos trazer aqui o pão que foi adquirido na padaria, assim como o suco. Mas eles vão passar a representar o corpo e o sangue do Senhor. O corpo do Senhor Jesus. Esse é o pastor Romerson. Isso, agora pode retirar, já já a gente volta aí, filha. Irmãos, a igreja que nós temos nos presídios do Piauí e agora do Nordeste é uma igreja muito grande. Muito grande. Pastor Romerson, ele é pastor ali em uma das igrejas em Teresina, e ele foi o Senhor que levantou. Hoje ele trabalha em 15 presídios. E olha o que o Senhor está fazendo. Na última convenção nós tivemos, foi no Piauí, e vieram conversar comigo o Romerson e um obreiro chamado Marco. Um obreiro chamado Marco. Na segunda-feira, amanhã, eu quero que você assista a leitura bíblica diária, que é uma conversa minha com o Romerson e o Marco. Quem era o Marco, irmãos? O Marco era simplesmente um dos maiores homens do crime organizado em São Paulo, que foi, por ser um grande
na organização criminosa, designado para ir no Piauí fazer um dos maiores assaltos. Ia ser Piauí e Pernambuco, e ele ia descer com tudo para São Paulo. Deu tudo errado. O Marcos foi preso. E ele era, assim, do alto comando. Ele comandava mais de 1.200 homens e etc. na região dele. Vocês vão ver amanhã, que bonito. E o que acontece? Ele lá foi conhecendo Jesus, se encontrou com Robson, aceitou Jesus e viu o trabalho sério da nossa igreja nos presídios. Cumpriu a pena dele. Saiu. Foi para a igreja do Robson e disse, estou voltando para São Paulo, só que eu não vou voltar para o crime, eu vou voltar para fazer o mesmo trabalho nos presídios no sul do país. E aí o que acontece? Chegou em São Paulo, ele não tinha como sobreviver. Ele sobrevivia do crime, entendeu, neguinha? Do crime. Aí ele ligou para o Robson, pastor, eu não tenho como sobreviver. Aí o Robson disse, não, vai, tira a tua carteira de motorista que Deus vai te abençoar. Então, o Robson pegou, juntou a igreja dele. A igreja do Robson é de ex-presidiários, a maioria. Que ele ganhou e vem a família. Juntou a igreja, pagaram o Marco. Tirou a carteira de motorista em São Paulo. E olha o milagre. Entrou numa das melhores empresas em São Paulo. Mesmo com a ficha de antecedentes criminal que tinha, e ele sabe que foi Deus que colocou ele lá, e ele é um dos funcionários mais bem-quistos dessa empresa. Você vai ver amanhã, é muito bonito, o testemunho dele é muito bonito. E o que aconteceu? Conversaram comigo na convenção. Eu disse, Marco, nós vamos então abrir a igreja em São Paulo. Agora, como é que vai ser nossa igreja em São Paulo? É a mesma do Robson. O Marco quer entrar no presídio. E quer tirar do presídio gente do inferno. E trazer para Cristo, como é lá no Robson. Está compreendendo? Se vai vir gente ali da redondeza, se outras pessoas serão salvas, mas o objetivo é esse. Então, veja, a gente tem um trabalho, você viu tanto de gente tomando ceia e sendo batizado? Aquilo ali são os irmãos que aceitaram Jesus no último mês. A igreja no presídio tem mais de 400 membros, gente, em cada presídio. No dia que esse povo sair, é por isso que eu estou pedindo muito dinheiro para o Senhor. Porque no dia que esse povo sair, esse povo vai vir para trabalhar no Evangelho. Você entendeu onde é que a gente vai entrar? A gente vai entrar no que há de mais difícil na sociedade trazer para Cristo. Por isso o Senhor vai nos abençoar muito financeiramente. Agora, temos esse trabalho forte no norte. Agora estamos começando o mesmo trabalho no sul. Com quem? Com o Marco. Com o Marco. Muito bem. Eu lancei uma campanha exatamente no final da convenção. Não preguei no final da convenção, lancei uma campanha. A campanha é o seguinte: para os nossos irmãos que estavam lá, contribuir para que a gente possa alugar um local para o Marco pregar o Evangelho lá. Tá? E, gente, irmãos estão contribuindo durante todos esses meses, alguns com R$5, alguns com R$2, alguns com 50 centavos, alguns com R$50. E olha o milagre de Deus. Então, as contribuições começaram a convenção foi julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Todo dia 10 a gente contribui. A gente não tira do dízimo, não tira de oferta. Essa é uma oferta extra de amor.
olha que lindo. Josué, coloque por gentileza o cofrinho para a igreja. Olha o tanto que a gente já tem. R$ 6.780,54. Dividindo isso aí por 5 meses, então, a média de contribuição é 1.300 e pouco. Dividindo por 5, dá 1.300 e pouco. E o que significa isso? Pode retirar. Por que ainda não abrimos a igreja em São Paulo? Porque tudo é feito com cautela. A gente está juntando esse dinheiro, e juntando, para em janeiro, máximo fevereiro, o Marco alugar, né? E abrir a igreja lá em São Paulo para ir atrás nos presídios. Então, tendo já 3 a 4 meses de aluguel, já fica mais fácil. E eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos que estão contribuindo. E quero lançar um desafio de Natal para a minha igreja, tanto a presente, quanto aquela que está me ouvindo agora pela televisão e que ainda vai me ouvir. Talvez você não esteja me ouvindo na sexta. Que tal você entrar junto com o projeto? Qual é o projeto? Nós vamos abençoar a igreja de São Paulo por 4 anos. Se você puder contribuir com R$1 por mês por 4 anos. Se você puder contribuir com R$2, R$2 por mês por 4 anos. Se você puder contribuir com 10 centavos por mês por 4 anos. R$50. Não é para tirar o dízimo. O dízimo é dízimo. E muitas igrejas dependem disso. E a construção. Não é oferta. Isso aqui é uma oferta extra, especial, para a igreja de São Paulo. E olha que com R$2 de um, 50 de outro, 50 centavos de outro, nós já temos condições de alugar um imóvel médio, aonde ele está morando, pagando uma média de R$1.000 e poucos por mês, e ali começar a igreja. Por que precisamos de uma igreja? Por uma razão simples, meu irmão, absolutamente simples. A pessoa sai do presídio, ela tem que ter um local para onde ela vai por um tempo, para depois dali começar a vida. Compreendeu? E a igreja é esse suporte. Isso já acontece no Nordeste com Robson, e o Marco aprendeu completamente. Então, eu quero te chamar a evangelizar, tanto levando a mensagem e convidando gente para o Senhor, e tentando trazer domingo alguém para ouvir a voz do Senhor, como também acreditar no projeto, que já é uma realidade no Nordeste, e agora vai ser uma realidade no Sudeste, tá? O Pix, é aquele Pix ali, ó, é Sara Nicole Claudino, é a filha do pastor Robson. Aquele porquinho é lá desse Pix. Então, é a filha do pastor Robson. A gente está agregando tudo a ele, porque o pastor Robson sabe como utilizar financeiramente tudo. Ai, pastor, não seria melhor que essa contribuição viesse aqui para a sede enviar? É lógico que não. A sede já tem muita coisa para pagar. E graças a Deus pelos dizimistas que nós temos. Eu também sou dizimista. Então, isso é absolutamente separado, para a sede ter um problema a menos. Compreendeu? E os irmãos fielmente vêm abençoando. Irmãos, o projeto é 4 anos. 4 anos. Se você puder nos ajudar com R$1, ajude. Com R$2, ajude. Com 50 centavos, ajude. Mas também, se quiser nos ajudar com 1 milhão,
Louvado seja o nome do Senhor, tá? Mas é só se puder. Atenção, ninguém tire do dízimo para investir nesse projeto. Ninguém tire das ofertas que já se comprometeu com o seu departamento na igreja para investir neste projeto. É um projeto extra. E à medida que o Senhor for te dando capacidade, você vai abençoando, sabendo que o seu R$1, os seus 50 centavos, gente, é sério, tem irmão que contribui com 50 centavos. Por quê? Porque não tem. É o que ele pode dar. Não é para tirar da tua comida, da tua água, da tua bebida. Ai, pastor, mas eu estou sentindo que se eu tirar do arroz e do feijão, Deus vai me dar mais. Não vai te dar, não. Tu está numa igreja séria. Tu não tira do arroz, da carne, do ovo e do feijão da tua casa, não. Cuida primeiro da tua casa, porque Deus te deu dinheiro, foi para você pagar tuas contas. Entendeu? Dinheiro é assim, a gente recebe. Separa o que é do Senhor. 10% é do Senhor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver minhas contas, eu vou pagar água, luz, telefone, eu vou comprar o doce que a minha esposa deseja, eu vou comprar a água, o refrigerantezinho que meu filho deseja. Gente, o dinheiro que Deus nos deu é para abençoar os meus filhos, a minha esposa, a minha casa. Entendeu? Agora, quem cuida dos seus, o Senhor dá condições. Aí, vem um pouquinho mais, aí você abençoa. Compreendeu que não é para tirar nem do trigo, nem do vinho, nem do mosto da tua casa. Não é para tirar. Paga as tuas contas. Paga as tuas contas. Sobrou um pouquinho, aí sim, abençoe. Abençoe. E fique tranquilo que Deus vai te dar sempre muito. Muito. Você não está numa igreja que manda você vender o almoço e a janta, confiando em misericórdia de alguma coisa. Não, negativo. Isso aqui não se faz. E se alguém ficar sabendo que isso está sendo feito em alguma igreja nossa, me avise. Por gentileza, me avise. Porque não é assim o evangelho, não. Tá? O evangelho é bem diferente. Então, meus amores, que tal a gente pegar R$1, R$2? Aqueles que têm mais, R$50, talvez, R$100. Quem tem muito, R$1 milhão, quem sabe Deus está te dando por mês 10 milhões, talvez 1 milhão não te faça falta, glória a Deus. Pega, investe no projeto, porque tudo que está entrando está sendo prestado contas e o Senhor vai abençoar. E os irmãos que estão me ouvindo e que vêm contribuindo com esse projeto desde a convenção. Então, ainda não abrimos, porque a gente está segurando o dinheiro, porque em São Paulo tem que ter dinheiro suficiente para, assim, 4, 5 aluguéis. Entendeu como é que é? Lá o mundo é diferente. São Paulo não brinca, não. E a gente estava juntando para poder ter esse dinheiro. E agora, em janeiro, nós vamos ter. Muito bem. Almas serão salvas. Por quê? Porque o Natal existiu. Então, qual o maior poder do Natal é esse? Vidas aos pés do Senhor Jesus. O Natal é algo tão sério, tão fantástico, que vidas se rendem ao Senhor. Eu quero te convidar agora, mesmo sentados, nós vamos fazer uma oração especial por esse projeto. Wagner, vem aqui, meu amado, vem aqui. Vamos orar por esse projeto nas prisões, Wagner. Nas prisões ali do sul. Do norte e nordeste está bem estruturado. A gente quer agora o sul e o sudeste. Amém. Oremos, irmãos.
Senhor Deus amado, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem levantado, Senhor, homens, o Senhor tem levantado mulheres, Senhor, que estão dispostos a trabalhar para o Senhor. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem tocado em homens que entendem, Senhor, que eles têm que pregar o Evangelho, que eles têm que alcançar vidas para Ti, Senhor. Eu te agradeço por essas pessoas, Senhor, por esses irmãos que o Senhor levantou lá no Nordeste. Meu Deus, esse trabalho incrível, Pai, alcançando aquelas vidas que estão encarceradas, que estão, Senhor, ali porque fizeram coisas erradas e estão numa situação muitas vezes de desespero, de tristeza, sem saber o que fazer, e então eles ouvem as boas novas, então eles têm contato com a esperança que é Jesus, então eles podem abrir o coração para Ti e receber a Ti como o único Salvador, e mesmo estando presos, eles podem ser livres, livres no Senhor, livres para Te adorar, livres para andar contigo, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que essa obra cresça de forma maravilhosa no país, meu Deus, porque o Estado não pode redimir as pessoas, mas o Senhor, a Tua palavra pode redimir as pessoas. Meu Deus, que aquela obra frutifique. Meu Deus, eu te peço, toca no coração de cada irmão que tem ouvido, Pai, que possa contribuir para esta obra, meu Deus, e que a Tua palavra se alcance o maior número de presidiários, que eles saiam daquele lugar, Pai, querendo andar contigo, querendo Te servir e querendo se multiplicar enquanto vidas salvas, meu Pai. Eu abençoo estas vidas e Te rogo, Pai, abençoa cada irmão que está trabalhando, meu Pai, que eles possam ter a Tua direção, que as portas possam se abrir nos presídios para que eles possam entrar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, muito obrigado pela vida daquelas pessoas. Meu Deus, eu te peço, abençoa cada um deles, Pai. Recompensa, Senhor, com o Teu amor, com bênçãos, Senhor, infindáveis, e guarda, Senhor, essas pessoas, livra de todo mal, e acrescenta, Senhor, no Teu reino, o número daqueles que são salvos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.